Sabe, os Estados Unidos têm hoje apenas 6 grandes empresas de comunicação, as agências de notícias. Já teve 1000. Quanto mais agências, mais pluralismo de ideias, mais opiniões diversas. Com somente 6 agências, o monopólio fica garantido. Bem, o número de cidades norte-americanas com pelo menos 2 jornais concorrentes é de apenas 34. Nas demais há apenas um jornal. Isso não é bom para a democracia. Isso não é bom para o jornalismo. Você ter apenas uma opinião predominante, né? Além disso, para alguns estudiosos, o fim da democracia na América começa a partir do momento em que os Estados Unidos justificam ataques militares e invasões a países suspeitos de terrorismo, na tal da guerra preventiva. Agora, o que fazem os militares americanos? Se existe um país que está ameaçando a segurança dos norte-americanos, eles não precisam ter um motivo exatamente assim para que ataquem. Não é retaliação. Eles podem fazer um ataque preventivo para evitar problemas. E o mundo se cala? E o mundo aceita isso? Estranho, não é? Então, para alguns, a derrocada da democracia começa nessa atitude norte-americana. Sabe, ano passado, a revista super interessante publicou um especial em setembro, relacionado com os 10 anos do atentado. A matéria é muito superficial. Pelo menos um parágrafo me interessou, e eu quero destacar aqui para vocês. Diz assim a reportagem: os Estados Unidos tomaram medidas radicais. O governo passou a grampear secretamente e-mails e telefonemas da população. Criou cadeias à margem da lei, como a de Guantánamo, que o Barack prometeu fechar, mas está aberta até agora, que não obedece às regras jurídicas do país e usou até tortura contra suspeitos de terrorismo, direitos humanos, que podem ser presos por tempo indeterminado, mesmo sem provas ou sequer uma acusação concreta. Por tudo isso, há quem diga que os Estados Unidos se tornaram um Estado policial. Interessante? A nação que mais defendia os direitos humanos, a liberdade e tudo mais, era um cordeiro realmente. Agora começa a prender pessoas sob suspeita de relação com o terrorismo. Houve suspeita, podem prender por tempo indeterminado, sem que passe pelo sistema judicial normal, o que seria de se esperar. Mudou ou não mudou a política, o sistema judicial norte-americano após o 11 de setembro? Está aí a constatação de uma revista secular, né? Sabe, a crescente apatia política do povo norte-americano, que não lê, que não estuda, que não está tão atento assim às notícias, está abrindo as portas para ações da nova direita, que é o maior movimento religioso dos Estados Unidos, simpatizante do Partido Republicano e que defende a união entre Estado e Igreja. Isso é muito perigoso. A Igreja Adventista do Dia, historicamente, defende a separação entre Estado e Igreja. Por quê? Porque é só nós olharmos para o passado, mais distante, para analisarmos na história que essa união nunca foi boa, sempre foi nociva. Sempre que a Igreja deu a mão ao Estado e passou a ter prerrogativas do Estado, ela acabou perseguindo minorias, acabou tolhendo a liberdade de outras minorias, de outras religiões não concordantes. A nova direita cristã, que é um grupo aí de fundamentalistas, digamos assim, cristãos, eles querem novamente isso. E vocês vão ver daqui a pouquinho declarações de alguns pré-candidatos que podem suceder Barack Obama. O que eles estão pensando? Qual é a ideia? Que ideias eles defendem? Por exemplo, Michelle Bachmann, ela chegou a afirmar que o terremoto e o furacão Irene, que atingiram os Estados Unidos no ano passado, em agosto, teriam sido provocados por Deus para chamar a atenção sobre problemas da nação. Era uma pré-candidata. Já está fora do páreo, né? Mas era uma das fortes e ela defendia essa ideia. Deus mandou esse terremoto, Deus mandou esse furacão, porque Ele está dando um recado para nós. Nós temos que fazer mudanças aqui. Olha que visão dela. Além dela, veja, tem também ali os outros candidatos, um dos quais Mitt Romney, que é um dos fortes, né, que venceu as prévias agora e pode suceder eventualmente Barack Obama. Ele também exporta essas ideias, e ele é mormon, tem uma raiz religiosa muito forte e é ligado à nova direita cristã nos Estados Unidos. Estariam esses homens e mulheres
esses políticos, sugerindo retorno à fé como solução para esses problemas da economia, da segurança nacional. Mas se eles pregam o retorno à fé, a que tipo de fé eles se referem? Será que é a Bíblia? Ou é algum outro tipo de religião? Para o jornalista Holdorf, a ruína da imprensa vai desencadear uma série de fatos que podem conduzir as principais democracias do Ocidente à sua derrocada e ao retrocesso a uma nova Idade Média. Você já viu isso em algum lugar? Já leu sobre isso em algum lugar? Já leram o livro Grande Conflito? Você lembra que é dito nesse livro fantástico que as condições da Idade Média, quando a igreja era unida ao Estado, vão se repetir no futuro? Que cenário seria necessário para que isso acontecesse? Eu creio que estamos vislumbrando já esse cenário, essas condições. Cenário profético. Veja que as liberdades civis foram atropeladas após o 11 de setembro. Com a aprovação da lei patriótica, George Bush assinou essa lei. O governo agora teria o direito, de investigar qualquer cidadão norte-americano ou estrangeiro que resida nos Estados Unidos sem necessidade de ordem judicial. Basta o quê? Desconfiarem que o indivíduo tem alguma relação com o terrorismo. Se olharem para a sua cara e acharem que você tem alguma coisa a ver com terroristas, eles vão investigar a sua vida. Vão invadir seus e-mails, vão grampear seu telefone e não vão pedir licença para ninguém fazer isso. Que estranho. E o povo americano sabe disso. Esse povo que 10 anos e 4 meses antes reclamaria do governo, colocaria a boca no trombone, mas agora sabe por quê? Estão com medo. O governo está fazendo isso para nos proteger, então nós aceitamos. Ainda que nós percamos liberdades e direitos civis, aceitamos, porque nós queremos que a nossa vida seja preservada. Percebe? Estado policial. É como a super interessante chama nos Estados Unidos agora. Governo, o Estado policial. Em 2006 foi aprovado também o ato das comissões militares. O que isso dá ao presidente? Autoridade para instituir tribunais militares à parte do sistema judicial, com o propósito de julgar combatentes inimigos ilegais. Detalhe, não precisa ser soldado. Qualquer cidadão norte-americano pode então ser considerado um combatente inimigo ilegal, desde que ele vá contra os interesses dos Estados Unidos. Olha que coisa, hein? Além do ato patriótico, que permite investigar e-mails, grampear telefones, agora vem essa lei, o ato das comissões, que considera inimigos do Estado aqueles que forem contra o governo. E os chama de combatentes inimigos ilegais, como se fossem soldados de um exército inimigo. Mas não são. O 11 de setembro pode então ter antecipado a chegada no quadro que nós acabamos de ler, de Apocalipse capítulo 13, especificamente 15 a 17, segundo o qual os combatentes inimigos ilegais do governo não poderão, por exemplo, nem comprar, nem vender, nem ter liberdades individuais garantidas, porque serão tratados como terroristas. Vá juntando as peças aí para nós, no final, concluirmos essas ideias. Mas vá juntando aí na sua mente o cenário, juntando as peças do quebra-cabeça. O 11 de setembro também mostrou claramente que, diante de uma tragédia de grandes proporções, as pessoas abrem mão de sua liberdade em troca do quê? Da promessa de segurança. Eu quero segurança. Eu quero minha vida e minha família garantidas. Então, eu abro mão até das minhas liberdades para isso. O governo gosta disso. Para algumas pessoas, como o teólogo e blogueiro Sérgio Santelli, tem um blog muito bom na internet, Minuto Profético, o atentado teria sido um evento falsa bandeira, com o propósito de criar leis para subtrair liberdades civis dos sul-americanos e criar um pretexto para atacar países não alinhados com Washington. Isso aconteceu. Iraque, Afeganistão, Irã, por um fio. A coisa está ficando feia por lá. Vocês viram aí o que aconteceu na ONU, recentemente? Estados Unidos, Inglaterra e outros países alinhados queriam aprovar mais sanções contra a Síria, acusando a Síria de estar promovendo a morte de civis, matança lá. China e Rússia vetaram.
E aí, agora está uma questão delicada, né? Estão se atacando ali, conforme fala polida, né? Mais ou menos como disse lá no nosso congresso, né? O nobre deputado é um sem vergonha, aquela coisa assim, né? Polida, mas atacando, né? Ali a tensão na ONU também está bem, assim, quase nesses termos, né? Com respeito, mas dizendo, não é possível que vocês vetem algo como isso. Vocês estão se transformando em pessoas que apoiam a matança. Que história é essa? Nações unidas. Será que são tão unidas assim? O pastor Santelli diz mais. O status quo é mantido pela submissão a uma sociedade e a seus valores. A submissão requer uma causa requer um inimigo. O que mudou depois do 11 de setembro foi a definição de inimigo. Note, antes eram os comunistas, agora são os terroristas e os combatentes inimigos ilegais. Ao mudar o inimigo, muda-se a causa pela qual lutar, mas a submissão ainda permanece e o status quo continua. Só que agora o mundo está bem mais próximo de cumprir a profecia da crise final. Só mudou o inimigo comum, mas a ideia de dominação permanece. Sabem, é interessante notar que, como diz aquela frase, né? A arte imita a vida. E é bem verdade isso aí. As produções norte-americanas, hollywoodianas, elas passaram também a refletir de alguma forma esse novo tempo, essas novas tendências. Por exemplo, no filme O Cavaleiro das Trevas, o personagem de Batman, ele vai a Hong Kong atrás de um criminoso. Ele captura o bandido, leva-o de volta a Gotham City, que seria uma paródia, uma paráfrase com relação a Nova York, a Washington, Estados Unidos, sem dar satisfação para ninguém. O Batman não precisa de visto, não precisa de autorização de ninguém. Ele entra lá, pega o bandido pelo colarinho e leva para os Estados Unidos. Quem é esse Batman ali? Quem que ele representa? Além desse, Jack Bauer, seriado que fez muito sucesso pós 11 de setembro, 24 horas. Ele é um agente, né, do governo americano, portanto age sob a autorização dos americanos, e ele usa inclusive a tortura para conseguir o que ele quer. Invade o que quer, tortura quem quer, ele faz o que julga necessário para fazer justiça. Quem Jack Bauer representa? Quem Batman representa? O que esses filmes e seriados estão dizendo? Uma mudança. Os heróis não são mais os mesmos. Eles agem de forma diferente, em tempos diferentes. Sabe, além da atuação externa da superpotência norte-americana, é bom considerar também o que anda acontecendo lá dentro. Além do que já vimos sobre a imprensa, sobre a política e a economia. Então analisemos aí um pouquinho a questão interna. Um dos pré-candidatos também, o Ken, ele disse publicamente que jamais consideraria contratar um muçulmano como parte da sua equipe. Olha só. Dias depois ele foi elogiado e defendido por Gingrich. Gingrich foi aquele que perdeu para o Romney. Quase que acaba sendo candidato republicano para concorrer com o Barack Obama. Esse homem aplaudiu o que o Ken disse a respeito dos muçulmanos. Jamais eu ia querer um muçulmano na minha equipe. Olha só. E o Romney não pensa diferente. Possível novo presidente americano. É bom lembrar também, irmãos, que antes do 11 de setembro, essa onda neo-ateísta era bem acanhada. Interessante. Livros como esse aqui, ó, Deus, um Delírio, do ateu Richard Dawkins, eram escassos no mercado. Livros que promovem o ateísmo contra as religiões. Não é só um livro ateísta, não. Esse livro diz, é um calhamaço de 500 páginas, diz que toda religião é nociva. E dá exemplos. Atentados terroristas, as cruzadas, a Inquisição. E Dawkins diz, a religião tem que ser banida. Os fundamentalistas religiosos têm que ser varridos do mapa. Após o 11 de setembro, esses argumentos se tornam mais fortes também. De lá para cá, esse tipo de discurso se tornou muito comum e surge justamente nesse mar revoltoso contra as religiões, não só o Islã, mas contra os cristãos também que procuram viver a Bíblia na sua literalidade.